Como foi sugerido na plataforma de Química, teríamos que fazer um presente ecologicamente correto. Isso só pode ocorrer utilizando materiais recicláveis. Hoje eu vou fazer um porta-retrato. Então, para isso, eu vou utilizar 2 capas de caderno, a frente e o verso, folha sulfite, folhas de jornal, totalizando 7, cartolina, sacola de papel, que são usadas como para produtos cosméticos, papelão, prendedores de roupa, como é um porta-retrato, necessita de uma fotografia. Aqui, estilete, tinta, pincel, EVA, nesse caso eu vou usar o EVA na cor vermelha, tesoura, colas, régua, lápis grafite, lacres de latinha de refrigerante. Então, materiais bem acessíveis. Então, começando. Primeiro, a gente vai pegar as folhas de papel do caderno. Então, aqui eu já me adiantei-me e cobri os 2 com a cartolina. Então, com a régua, eu demarquei todo o comprimento e largura. Da largura tem 15 e de comprimento 20 centímetros. Para fazer a borda, eu deixei 3 centímetros. E já risquei novamente para que eu possa ter uma base melhor. Então, com o estilete, o uso do estilete da tesoura, eu vou cortar. Mas antes, eu vou ter que tirar a parte de trás, fazer a parte de trás do nosso porta-retrato. Então, eu vou utilizar a parte da frente como molde para a segunda. Então, eu vou aqui, com o auxílio do lápis grafite, tem que ser na medida exata para que possa dar certo. Então, eu vou desenhar. Então, ficou assim. Com a tesoura, eu vou recortar. Lembrando que a capa do caderno está branca, né? Porque o caderno é novo. Como estamos utilizando materiais recicláveis, é porque eu cobri com a cartolina. Para que pudesse ter esse melhor efeito.
Descarto aqui não for necessário. Aqui eu vou acertar para que possa ficar na medida certa e não ficar nenhuma pontinha sobrando. Então, ficou dessa forma. Que eu vou medir para conferir, ó, medidas exatas, tá? Então, deixa aqui um pouco de lado. Com o auxílio do estilete, a gente vai tirar o que foi, como foi demarcado, a gente vai recortar para que a gente possa mostrar a foto. Com o auxílio do estilete, eu vou cortar. A capa do caderno é um pouco dura, então tem que fazer um pouco de pressão com o estilete, mas corta facilmente, é só ter um pouco de paciência. Não sei se já dá, ainda não chegou no fundo, então, mais força. Já dá pra ver que tá cortando. Tá quase lá. Já dá pra tirar a primeira parte, pra ficar mais fácil. Como já tá ficando. Então, aqui fica bem mais fácil, que o papelão já perdeu aquela parte que é mais grossa. Então, fica bem mais simples de cortar. Essas partes geralmente é o que demora mais tempo, por causa do papelão do caderno. Então, ficou assim a moldura, que depois a gente acerta com estilete. Passo o estilete assim para tirar as rebarbas do papel. Ajeita aqui essa parte. Deixa tudo certinho para quando colocar a foto dê para ela ver bem. Fique sem nenhum problema. Então, depois ficou assim. Quando encaixar aqui, ó, vai ficar perfeitinho. Bota aqui, vai ficar muito bom. Então, descarta um pouco o estilete. Agora, a gente vai utilizar
a folha de sulfite ou ofício. Ela ficou com essa espessura pelas várias camadas que eu sobrepus. Descarta aqui. Para que possa manter sempre limpa a mesa. Então, aqui, essa vai vir aqui. E eu vou usar a parte de trás como molde de corte. Então, mais uma vez, utilizando a tesoura. Foi usada uma média de 20 folhas de papel ofício para manter essa espessura mais firme. Então, descarta novamente o lixo. Então, ficou assim. Bem, a gente vai colar a folha sulfite na capa do caderno. Assim. Utilizando a cola de isopor, que também pode ser usada para colar o papel. Então, a gente vai passar em todas as laterais, no centro. Então, a gente... Deixa eu virar pra mim. Aqui e sobrepõe uma sobre a outra. Cola. Então, vai ficar... Pressiona um pouco pra colar. Ficar assim. Perfeito? Então, seguindo, a gente vai utilizar folhas de jornais. Que basicamente, eu vou dizer o processo que eu utilizei. A folha de jornal, faremos de conta que aqui seja a folha do jornal. A folha dupla. Então, eu dobrei, colei, dobrei, colei novamente e dobrei. Ficou assim. Aqui dá pra ver bem melhor. Foi esse processo que ocorreu com as folhas de jornal. Então, eu colei, fiz esse mesmo processo, repeti esse processo, né, em 7 folhas de jornal. As folhas de jornal vão vir aqui. Pode parecer um pouco demais, mas é para manter a espessura. Então, a gente vai colar uma sobre a outra antes de passar pra cá. Precisa passar muita cola porque as folhas de jornal são de fácil colar, então é bem fácil. Não precisa nem usar muita cola, que ela já fixa. Precisa passar um pouquinho no centro
E na borda, nas bordas da folha que já cola. Isso tudo é para dar espessura, para não ficar uma coisa muito fina. Então, esse processo eu vou repetir com as 7. Colando uma após outra, pressionando um pouco para que a cola possa aderir a todas as folhas. Última folha do jornal, posiciona bem, viu? A espessura fica mais firme, parece muito, mas não é, fica uma espessura boa. Então, pressiona tudo, mais uma vez ao usar esse como molde. Pressiona bem, demora só alguns segundos para a cola secar. Usar como molde aqui, então eu vou acertar tudo bonitinho, enquanto a cola ainda tá fresca e possível de malear. Então, eu vou recortar, medindo aqui pra ver o tamanho. Essa hora tem que ter um pouco de paciência, que as folhas de jornal ficaram bem forte de cortar. O jornal com a folha de jornal é mais fácil de cortar, então eu vou cortar assim. Mas quando eu sobrepuo uma sobre a outra, ela vai ficando um pouquinho mais difícil de cortar. Mas nada que seja preocupante, que com um pouquinho de paciência dá pra cortar. Então, eu vou cortar aqui até chegar ao tamanho da capa do caderno, que é a base do porta-retrato. Depois eu acerto, agora é só tirar as partes que não vai utilizar. Meço mais uma vez aqui, para que fique o tamanho certo. Não tá no tamanho certo ainda. Aqui, tá quase lá. Tem que estar do mesmo tamanho, senão não vai dar certo. Tá? Então, aqui embaixo eu vou acertar direitinho. É um pouquinho difícil. Tem que ter colocar um pouquinho de força. Mas, como eu falei, dá pra cortar. Então,
Aqui eu corto do tamanho certinho. É necessário, aqui eu vou tirar um pouquinho de cima, para que eu possa ter uma melhor visão do que eu tô fazendo. Então, aqui eu já sei que é só pequena parte que falta, então vai ficar mais fácil. Acho que já chegou o tamanho certinho. Então, ficou assim. Tá? Então, eu vejo se tá tudo certinho mesmo. Não tá sobrando nada. Aqui, né? Tá sobrando. Vou tirar. Isso parece bobagem, mas na hora de finalização isso vai valer muito. Agora sim, tá certinho. Pronto. Agora sim, certo. Então, a gente vai colar aqui. Utilizando a cola de isopor. Eu gosto de usar a cola de isopor porque ela adere bem, né, em superfícies como papel, papelão. Cola bem o EVA, que é o papel emborrachado. Então, eu venho aqui e sobreponho. Se melhor, vou mudar os lados para ficar melhor. Opa. Vou mudar os lados. Tudo isso tem que ser feito rápido, porque a cola de isopor tem uma fixação um pouco rápida, dependendo do material que está sendo trabalhado. Como é o jornal, então é mais fácil. Então, aqui eu ainda posso mexer, posso ajustar o tamanho que melhor se adequa aqui no porta-retrato. Que até então não é um porta-retrato, mas vai ficar bem bom o resultado. Pronto, aqui descolou um pouquinho, eu vou e colo novamente. Isso acontece. Colo e pressiono até segurar. Só fazer um pouquinho de força e uns minutinhos ele cola. Vou ficar segurando um pouquinho. Pronto.
que já deu. Ficou assim, tá? A gente vai colocar assim. Perfeito? Então, a gente vai colar, mas antes eu vou explicar como se faz aquele suporte de trás, como eu fiz. Então, eu peguei papelão, com o auxílio da régua e do lápis grafite, eu desenhei o tamanho. Que de base ele tem, aqui já tem o processo mais adiantado, ele tem 7,5 por 12. Então, aí eu fiz isso, recortei, fiz 3 desse, eu meci 1 centímetro, ó, 1 centímetro, assim, ó, ficou assim. Então, eu fiz isso, repeti isso por 3 vezes. Essa é uma, eu fiz mais 2. Então, ficou desse jeito aqui. Quando eu cobri, recortei uma parte da sacola de papel, cobri e ficou dessa forma aqui. Feito? Então, passando para a colagem da moldura. Nessa parte aqui, eu vou utilizar outro tipo de cola. Poderia ser o mesmo, mas para colar, eu vou pedir o auxílio, que essa cola é mais eficaz. Então, como essa parte é bem importante, lembrando de deixar uma parte sem colar, para entrar a foto. Vai ser essa aqui de baixo. Poderia ser em cima ou embaixo, a pessoa que... Nesse caso, eu escolhi aqui. Isso é por muito, que essa cola tem uma ótima fixação. Tem que ser rápido também. Então, venho aqui. Vejo onde é. E colo. Opa, mudei o lado. Aqui. Pressiono um pouquinho. Pressionando até que toda a cola esteja seca. Essa cola é uma secagem rápida, mas tem que esperar um tempo determinado para que seque. Ficou assim. Então, a gente vai com a régua. Eu vou ver aqui onde tá aberto aqui. A parte que ele deixou aberta, eu deixei aberta, para a foto entrar. Agora, chegou a hora da pintura. Eu vou utilizar tinta e pincel. Eu vou pintar a parte de dentro, nas laterais, moldura, e aqui. Então, começando. Primeiro eu vou pintar dentro. Escolhi a tinta preta, que cobre bem. Mas poderia ser qualquer outra cor. Vou utilizar preto aqui. Pinto bem os cantinhos.
E assim eu vou fazendo até que seja tudo coberto. Fica um pouco sujo, mas o resultado vai ser bem bom. Então, pintei aqui. Agora, para não fazer muita sujeira, vou utilizar um pedaço de cartolina para não sujar muito. Então, aqui eu já passei a pintar a parte de fora, que é da moldura. A tinta demora em média uns 5 minutos para secar. Em média. Pintar os cantinhos. A parte da frente vai ficar assim. Um pouco menos de tinta para pintar as laterais. Depois de pintar todas as bordas, tá? Todas as bordas vai ficar assim. Atrás, o branco sujou de tinta. Então, para cobrir com a parte da sacola de papel, que eu já recortei, vou colar. Procuro o melhor lado para colar. Ainda não é esse, o papel. É esse. Certinho, encaixou certinho. Dando um retoque aqui. Parte de baixo, pra ficar tudo certinho. Parece besteira, mas na finalização final vai dar uma diferença bem notória. Afinal, são os detalhes que dão um efeito, maior efeito.
Então, passa aqui, pressiona um pouco, em cima também. Isso já não tem importância, mas que não pode deixar nenhuma parte em branco. Sujei um pouco aqui, mas quando eu colocar a parte de sustentação, não vai mostrar muito. Então, aqui, vou tirar um pouquinho do excesso da folha. Tá? Vai ficar assim. Tá? Então, agora chegou a hora de colar os lacres da latinha de refrigerante. Tá? Eu vou colar eles na lateral. Então, eu vou pintar. Um a um, totalizando 67, deixo secar. Depois que secar, vão ficar assim, tá? O I67. Então, aqui eu vou colar nas laterais. Certo? Começar pelas laterais. Então, eu passo. Eu vejo como vai ficar dessa forma. Então, eu vou passar aqui. Não é toda a cola que cola o metal. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, a gente vai colar. Opa! Começando aqui pelo canto. Opa. Então, depois de ter colado o lacre da latinha de refrigerante um a um, ficou assim. Para dar o acabamento, desenhei também alguns corações. Certo? Então, prosseguindo. Eu recortei em EVA vermelho, eu te amo em inglês, love you. Então, eu vou posicionar as letras aqui sobre o lacre. Uma a uma, para ter uma base de onde vai ficar. Vai ser aqui. Então, pegar a cola, eu começo a colar. Letra por letra, no lugar que foi escolhido. Opa. Ainda bem que a roupa de Roberto lavei eu. Saiu aqui, mas eu vou ajeitar. Depois do procedimento de colagem, colando um lacre de cada vez, um por um, ficou assim.
Desenhei também alguns corações e coloquei e fiz no EVA a palavra I love you, eu amo você. Então, agora está quase finalizado. Falta só o suporte atrás, que é esse aqui. Então, utilizando o lápis, a gente vai marcar onde vai ficar. Então, aqui ainda falta a pintura de acabamento, ainda não está totalmente seco. Marcar onde vai ficar, então. Aqui. Eu vou colar. Então, eu faço a cola. E colo bem aonde eu risquei. No centro, opa, ainda não tá no centro. Aqui é o centro. Agora sim. Pressiona por alguns minutos assim em pé. Depois de colar, não dá pra testar agora porque a cola ainda tá muito fresca. Mas já dá pra ter uma noção mais ou menos de como vai ficar. Tá? Agora falta a fotografia. Tá? Que a gente vai colocar aqui por cima. Eu vou ajeitar aqui. Melhor com estilete. Para ajeitar a entrada da foto. Ainda tá muito molhadinho a tinta. Mas ele vai entrar. Tá? Então, aqui ajeita com ponta do estilete, cuidado para não foto. Opa! Ainda tá bem fresco, mas aqui eu retoco. Aqui eu retoco. Como eu disse, ainda tá bem fresca a tinta e a cola. Tá? Nada que atrapalhe. Então, colando aqui, ficou dessa forma. Tá? Esse aqui é o trabalho finalizado. Um porta-retrato bonito e o mais importante, contribuindo com o meio ambiente, utilizando produtos totalmente recicláveis.